Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os diversos tipos de lei que existem na Bíblia. Mas antes eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para ficar sempre por dentro de todos os vídeos. E é isso. Bem, a gente vê na Bíblia uma série de leis e essas leis elas são de diferentes tipos e a gente tem que ter conhecimento desses tipos para conseguir ter uma compreensão melhor. A gente vê em Êxodo 21 e 22 leis civis e leis de proteção, proteção à vida das pessoas, proteção ao patrimônio das pessoas. A gente vê em Levítico 1 a 4 as leis cerimoniais, né, sobre as ofertas, os sacrifícios para obtenção de perdão pelos pecados. A gente vê em Levítico 11 leis sobre saúde para a felicidade das pessoas, o bem-estar, estilo de vida das pessoas. A gente vê em Êxodo 20, do versículo 3 ao 17, a lei moral, que é a lei que foi escrita pela própria mão de Deus em tábuas de pedra, né? A lei que representa de fato a essência de Deus. Mas a gente tem que entender cada lei para não cometer o erro de olhar alguns versos que estão se referindo a determinado tipo de lei e interpretar como outra lei, aí a gente faz uma confusão, como por exemplo com relação à lei cerimonial. As leis cerimoniais eram aquelas que a gente já falou várias vezes no canal, que são aquelas leis que Deus determinou como forma para apontar ao sacrifício que Jesus ia fazer por nós, né, pela remissão dos nossos pecados. Que são os sacrifícios de animais, né, que a gente já falou aqui sobre o serviço diário, ou também o serviço lá de expiação ali que aconteceu uma vez por ano. Mas com a morte de Cristo, a gente vê alguns versos que falam sobre a abolição da lei cerimonial ou das ordenanças, que seriam essas leis que apontavam para o sacrifício de Cristo, porque afinal, quando Jesus morreu, todos os símbolos que apontavam para a morte dele não tinham mais necessidade, porque a consumação do evento mais esperado, né, tinha sido feita. Então, por exemplo, Daniel 9:27 diz: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do tempo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ou seja, ali, quando a morte de Jesus, o sacrifício e a oferta teriam um fim. Também em Efésios 2:15 diz: anulando em seu corpo, no corpo de Cristo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E também em Colossenses 2:14, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Ou seja, quando Jesus morreu, todas essas cerimônias, o sacrifício de animais não era mais necessário. Tanto que quando Jesus morreu, lá em Lucas 23:45 e Marcos 15:38, a gente vê que o véu do santuário se rasgou ao meio, né? O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou de cima a baixo. Simplesmente porque representando a não mais necessidade de realizar esse tipo de sacrifício. Ok, mas com relação à lei moral, que são os 10 mandamentos, ela não foi abolida. Jesus fala lá em Mateus 5:17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, vim cumprir. E a gente vê a importância dos 10 mandamentos, vinda da boca do próprio Jesus. Lá em João 15:10 diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus, ele diz que aqueles que afirmam ser seus seguidores devem seguir o exemplo dele. Ele diz lá em João diz lá em 1 João 2,6: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A gente tem que seguir o exemplo que Jesus nos deixou. E ele obedeceu o Pai até o fim. Ele sendo o próprio Deus, né? Ele era submisso ao Pai. Em Eclesiastes 12:13 diz:
Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial a todo homem. 1 João 5,3 diz, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus são como um manual de instruções que Ele deixou para nós, por amor a nós, para que nós soubéssemos viver em sociedade, para termos uma relação saudável com as pessoas ao nosso redor, para que nós tivéssemos um relacionamento saudável com Ele também. E não são um monte de fardos que Deus colocou para nós para mostrar a sua autoridade. Não, eles são para nossa própria proteção, para o nosso próprio bem. E como a gente viu, a gente demonstra que a gente ama a Deus obedecendo os mandamentos. Os mandamentos, eles não são a forma pela qual nós conquistamos a salvação, né? Mas nós obedecemos porque nós fomos salvos. No livro Deus no Mundo Real, o autor conta a história de que lá na época da escravidão nos Estados Unidos, em determinada cidade estava acontecendo um leilão de escravos, e um escravo assim bem de aparência que era bem destacável, bem bonito, forte, alto, ele estava sendo leiloado. E as pessoas estavam lá colocando lances, valores altos sobre ele, até que determinado cavalheiro conseguiu dar o lance final e conseguiu comprá-lo por um valor altíssimo. Só que o problema é que o tempo todo no leilão, aquele escravo não parava de gritar, eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Mas ninguém deu muita bola, aquele escravo foi comprado pelo homem e eles estavam indo para o lugar onde ele ia viver a partir daquele momento. Mas no caminho ele falou para o seu novo senhor, olha, eu acho que o senhor não entendeu muito bem, mas eu vou explicar aqui direito. O senhor pode me bater, o senhor pode me torturar, o senhor pode me matar, mas eu não vou trabalhar para o senhor. Aí aquele homem, né, só parou e falou, tudo bem, a gente vai lá pro lugar que eu vou te mostrar e depois a gente conversa. E aí eles andaram quilômetros e chegando no lugar, ele viu que era um terreno cultivável, tinha uma casinha bonitinha, pintadinha, com uma cerquinha branca, um lugar bem agradável, né? E aí aquele homem fala que aquela casa agora é daquele escravo. E ele falou, tipo, não, tudo bem, o senhor pode me dar o que o senhor quiser, mas eu não vou trabalhar pro senhor. Ele falou, não, eu não te comprei para você trabalhar para mim, eu te comprei para te dar liberdade, né? Essa casa aqui é sua, seja livre. E ele deu as costas e já estava indo embora. Mas aí aquele ex-escravo, sem entender muita coisa, depois de um tempão ali, tentando entender o que estava acontecendo, ele corre até o seu antigo senhor, se ajoelha e fala, agora que o senhor fez tudo isso por mim, eu vou te servir até o fim da minha vida. E é mais ou menos isso que deve acontecer com a gente, né? Depois de tudo que Jesus fez por nós, né? Ele deu a própria vida por nós, essa deveria ser a nossa atitude, né? Como forma de gratidão, viver da forma como Ele quer que nós vivamos. O autor termina, depois dessa história, com uma frase mais ou menos assim, se Jesus realmente morreu por nós na cruz, não faz sentido servi-lo pelo restante da nossa existência? Então que a gente possa buscar sempre guardar os mandamentos de Deus, né? Quando a gente aceita Jesus, Ele nos dá a força para conseguir guardar os seus mandamentos. Então que a gente possa sempre a cada dia tentar fazer a vontade de Deus, porque é o melhor para a nossa vida. Deus sabe o que é o ideal para a nossa felicidade. E é isso, espero que tenha gostado do vídeo e até mais.